Esse vídeo, assim como todos os outros vídeos recentes do Hashtexal, são produzidos em português, mas tem duas faixas de áudio, uma original em português e uma dublada em inglês que você pode escolher, assim como também as legendas em inglês e português. Então, escolha aí a sua preferência e curta. Quando se fala em morar em um veleiro, que é uma das formas de se viver com mais liberdade que eu conheço, é comum, paradoxalmente, que uma série de estereótipos venham à cabeça. Do tipo, eles devem ser milionários, ou então são aposentados, ou como eles ganham dinheiro. Hoje eu vou entrevistar um casal que eu encontrei lá ainda em Morro de São Paulo e que quebraram muitas dessas ideias pré-estabelecidas que as pessoas têm, que na verdade não representam a maioria das pessoas que moram a bordo. Uma parcela muito menor, na verdade. E sim, é possível morar a bordo sem ser o fim da sua vida profissional. E quem sabe, para alguns, é até uma inspiração, uma forma de quebrar com várias coisas na vida que não eram tão legais, e também uma fonte de criatividade e ousadia. Como você se conheceu? Pelotas e São Paulo. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Daí eu migrou para São Paulo em 2019. E aí a gente se conheceu no aplicativo, né? Eu conheci a mulher também no aplicativo. Pois é, hoje em dia é uma ótima ferramenta. Eu sou de Pelotas e nascida, criada, estudada, graduada em Pelotas. E tinha mudado para São Paulo, não estava muito interessada no relacionamento, estava descobrindo a cidade, enfim. A gente se conheceu no aplicativo e éramos bons amigos e nos encontrávamos casualmente. E aí chegou a pandemia, né? Enfim, a pandemia afastou e aproximou muita gente. O nosso caso, felizmente, foi um fator que aproximou. Enfim, ele me contou que tinha essa vontade de morar no barco. Eu já achei isso mó legal, nunca tinha nem imaginado viver num barco. E aí, enfim, foi logo bem no comecinho da pandemia. A gente tava em São Paulo, era abril, março, final de março, abril, aquele momento que a gente não sabia. A pandemia vai durar 1 mês, 2 meses, 1 ano. Enfim, levava a pandemia muito a sério, o isolamento muito a sério. Tinha aquele lance de que você tinha que ficar 14 dias em quarentena. E eu nunca tinha ficado 24 horas com mal. Não sabia como que era passar um dia inteiro com aquela pessoa. E aí ele me convidou despretensiosamente para ir com ele para Ubatuba, mas tinha essa condição, né? Se fosse, tinha que ficar 14 dias juntos. No barco já? Não era o barco ainda. A família dele tinha casa em Ubatuba e ele me convidou, né? Vamos, né? Aqui em São Paulo a gente estava trancado em casa, enfim, vamos para Ubatuba. E eu fiquei naquela dúvida, vamos. E nessa ida para Ubatuba ele disse, eu tô atrás de um barco, você quer ir comigo lá, conhecer? E eu, uma aventurinha, vamos lá no Saco da Ribeira. Conhecer uns barcos, por que não? A gente entrou, acho que visitamos aqui uns 6. Esse dia foi uns 5, 6, Fast 310, Brasília 32 e tal, e por último a gente entrou nesse. Na época a gente tava buscando junto com um amigo que tinha um Odeio 23, que foi quem me trouxe mais pra vela, mais perto na época. E ele vendeu o Odeio e eu, não tinha grana pra comprar um barco, dele, vamos comprar junto. Eu falei, bom, junto talvez dê, né? E aí a gente encontrou esse começo da pandemia, então ele não podia descer para ver o barco. E aí ele falou, confio, vai, compre. Comprou o barco sem ver. Então ele comprou o barco comigo sem ver, assim, o Christian é um cara incrível e ele ficou com a gente 1 ano, mais ou menos. Então ele vinha quando conseguia. 2 vezes ele Ele não estava lá numa época de vida que ele estava conseguindo descer muito. E aí, aos pouquinhos eu fui comprando a parte dele e hoje ele é só o nosso padrinho, mas ele tá sempre aí presente com a gente também. E sempre que dá ele vem, né? Ele não vem muito, mas agora ele prometeu que aqui em Salvador ele vai encontrar a gente, vai fazer a porta. Cris, vem pra cá. E aí entrou e é esse. E aí foi um processinho até fechar. Mas a gente, na semana seguinte, a gente já fechou, né, o negócio e veio pro barco, né? Exato. Não, quando a gente entrou aqui, eu disse, é esse. Estrutura dele, pelo acabamento, é um projeto amador, né? Assim, foi o dono dele, né? A pessoa que construiu o barco, construiu o quê? Por 10 anos?
Então ele é muito atento aos detalhes. Marcenaria super bonita, a estrutura lá fora tem bastante espaço, a gente recebe muitos amigos aqui, tem uma área de convivência boa. E que eu acho fantástico, né, a iluminação. Olha isso, tem essas janelas aqui, né, dentro dessas gaiutas. Tem gaiutas de muito lindo, é bem bonito. E aí quando a gente pisou nele, eu disse, é esse boy, vai nesse. E aí na semana seguinte o Mal comprou, e aí eu também vim com ele passar mais 14 dias, e aí mais 14, mais 14, mais 14, e aí a gente viu, nossa, a gente se dá tão bem num ambiente tão pequeno. Sei como é que é. Cara, é um catalisador de relacionamentos, acelera reações. Se é pra ser, vai ser muito mais rápido e vai ser massa. Sim. Se tem problema também. Que modelo é esse barco, cara? Cara, esse é o Multishine 28, um cabinho, né? Ele foi pra água 2010 ou 2002, agora não me lembro. Construído pelo Claudinei, um cara muito massa, que foi super cuidadoso, ficou 10 anos construindo o barco. E a gente teve a sorte de ser o próximo dono depois dele. Cara, eu 28, por exemplo, tem 2 pias. Cara, isso aqui... a galera fala que o cabinho desenha os barcos em volta da cozinha, né? Então, isso aqui é o nosso luxo. Assim, talvez, não sei se é o único, mas o principal é ter as 2 pias. Aqui a gente tinha água salgada e água doce. Eu tirei a água salgada porque ele, além disso, ele tem 400 litros de água. 400 litros de água é muita coisa para um barco pequeno, não tão pequeno, mas em geral, se pegar os Delta ou os Fast, é 150, 200, né? O meu 34 tem 240. Olha aí, aqui tem 400, cara. Então, eu e a Deia, a gente passa 15 dias, às vezes, sem abastecer, sabe? É que esse aqui, ele é de cruzeiro, né, cara? O meu é cruzeiro regata, mais regata pra época, assim, né? Tipo, então os caras, o diesel tem 60 litros só. Aqui a gente tem 100 litros de diesel, então ele é bem autônomo, assim. 100 litros de diesel, o motor é de 20, então gasta pouco também. Geladeira, um fogãozinho de 2 bocas bem valente. E a gente tem se dedicado muito à cozinha aqui. Estamos fazendo... Sai muqueca de banana da terra, sai molho satay tailandês, sai nasi goreng. E aí, vai, avalia aí. 10 de 10. Misa chique porque somos chiques. Uau! Seu queijo. Incrível! Temos nosso quarto aqui, que legal, cara. Posso mostrar? Pode, ele tá bagunçado agora porque a gente tá de saída, né? Sim, sim. Mas bem legal, cara. A gente dormiu 2 anos nele, e aí agora a gente migrou e tá dormindo na proa. Mais amplo também, né? Aqui favorece também, que é aquilo que eu disse, a gente acorda com a luz do sol, né? O quarto é mais escurinho, então a gente acaba dormindo até mais tarde. Então a gente depende mais de despertador quando a gente tá lá dentro. E me chama a atenção que muita gente que pensa em morar a bordo, realmente alguns vão para se aposentar, tá numa idade para isso e tal, né? E outros têm uma preocupação enorme, assim, com tipo, minha carreira, minha vida profissional e tal. E não quero dizer que com isso que não possa acontecer mudanças, comigo aconteceu, mas vocês trabalham daqui, né? Então, tipo, é possível manter uma vida profissional, ter uma carreira morando a bordo também. a gente se vira bem trabalhando no barco. Tanto eu, a produtora, quanto a Deia com a empresa dela agora. Óbvio, a internet durante muito tempo era uma questão, então a gente sempre tinha que estar com 3, 4 chips, 4G e tal. Agora tem via satélite. Isso ajudou bastante. Mas na real é bem tranquilo. Os clientes ou colaboradores e tal sabem que você está no barco? Sabem. Sabem. E assim, na real, você começa a ter que usar isso a favor, né? Eu acho que em vários momentos no começo tinha uma certa vergonha, assim, né? De tipo, você tá no barco, que credibilidade você tá passando, né? E depois a gente foi entendendo que, isso na real é uma vantagem. E além de um privilégio enorme, dá pra usar a favor, assim, porque, é um assunto interessante, sabe? Então, se você tá lidando com pessoas, é mais um assunto, sabe? Eu particularmente, a minha empresa é uma empresa de educação em tecnologia.
A gente ensina habilidades para pessoas que não sabem programar, ciência de dados, análise de dados. Então tem esse apelo de também pessoas que querem ter uma vida com maior mobilidade geográfica. Então se eu tenho uma empresa que vende esse sonho, tá super de acordo que eu viva com mobilidade geográfica, né? E aí eu fiz uma mesinha improvisada de trabalho aqui para uma pessoa. Você sofre. Fazer um acabamentinho melhor. E aí que vocês trabalham, como é que vocês trabalham? O notebook é onde, assim? Aqui, vamos continuar. Bota uns 3 encostos aqui. E aí a gente se reveza. A reunião é sempre aí, né? Sim, tem um fundo da reunião aí. E essa é a blusa de reunião minha e essa é a blusa de reunião dele. Sempre a mesma. A gente faz reunião lá na proa também, sentadinho ali. Então, super Mas aí eu acho que é um pouco de maldade. Com quem tá no escritório lá do outro lado. É tipo contar dinheiro na frente de pobre, assim, cara, não sei. A gente diz que é um fundo falso. Eu tô em São Paulo e esse é o fundo falso que eu tô no barco pra eu me sentir melhor. Aqui. Todos os cantos são utilizados, Aqui, né? de tempo. E aqui embaixo tudo isso aqui é tanque de água, que abriga os nossos 400 litros, que nos dá essa autonomia. Às vezes a gente mal falou 15 dias, mas chuto aí 20. Às vezes se a gente tem, por exemplo, lá no campinho que tinha o chuveirinho ali do lado de fora, várias vezes a gente ia tomar banho ali no chuveirinho, né, do Regis. Então ainda consegue aumentar essa autonomia por mais tempo. No Vagabundos também. No Vagabundos, a gente Lá no tomava Vagabundos a banho gente sempre fora. tomava banho lá na praia. E quase sempre, né? E aí a gente economiza muita água. Muito. Logo que a gente começou a subir a costa, surgiu a oportunidade de eu pegar, não exatamente a franquia, né? Nós somos parceiros locais aqui no Brasil. De eu ser a diretora dessa empresa, o meu antigo chefe, que era o diretor, saiu e eu fui convidada para ser a dona dessa empresa. Então eu tive que, enfim, foram momentos assim meio dúbios. Será que eu sigo no barco? Será que eu vou para São Paulo? Só que foi um momento conflituoso de pensar, faz tantos anos que eu tô articulando junto com o Mal essa subida da costa, essa mudança, né, de esperar o momento perfeito, e a gente tinha achado o momento perfeito de fazer isso, e aí a vida, né, dá essa cambalhota e de repente eu viro dona de uma empresa. No primeiro momento o caminho lógico é, bom, vamos voltar para São Paulo. Por outro lado, essa mudança veio assim, num momento que eu estava, né, realizando um sonho. Então, essa mudança que tivesse que se adaptar ao meu momento de vida atual, e é o que eu estou fazendo. Então, claro, eu não posso ficar completamente desconectada, né, de Rio e São Paulo, que é onde tem a sede da empresa. Então, a cada um mês e meio, eu tenho que ir para lá. Mas o meu CEP atual é dentro do bar. Aí você entra numa questão que, assim, as pessoas, quando perguntadas frequentemente, né, o que é mais importante, sei lá, família ou trabalho, ou então, assim, ter uma vida boa ou trabalho, vão dizer que não, o mais importante é a família, o mais importante é o trabalho. Mas na hora que aparece uma escolha, Sim. tipo, geralmente escolhe o trabalho, né? E aí, sei lá, o esquema de vocês é um pouco diferente, porque vocês meio que equilibraram os dois, assim. Exato. Cara, é muito legal velejar nesse barco, imagino, porque dá pra ver pra frente, né? Dá. Quando o bote não tá na proa. Mas mesmo com o bote você consegue ver ali em um certo ângulo, né? Então você bota o piloto automático, tá chovendo, você consegue ficar aqui um tempinho. Mas a gente não costuma velejar 100% aqui dentro, não. Mesmo com piloto. Sempre tem um lá fora, e aí a gente tem um doghouse bem legal ali, que segura bem a chuva, assim, né? Tem que se molha, mas menos. Mas dá. Então às vezes desce aqui pra pegar uma comida, você já olha e você tá lá. Mas ficar aqui dentro o tempo todo na navegação a gente não costuma, não. Sempre tem um lá fora, amarrado, mas tem. Detalhes, coisas que são inusitadas e diferentes de trabalhar aqui ou trabalhar em terra, que as pessoas não imaginam. Os horários, né? Em São Paulo eu vou dormir 1 da manhã tranquilamente. Aqui, 8 da noite, a gente já tá se encaminhando pra dormir, e 6 da manhã eu já tô vivendo. Então, às vezes é isso, acordo com toda a corda, tomo meu café e 7 horas eu já tô ali. Tchá, 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 tchá. E a gente acaba sendo muito produtivo para além das 6 da tarde quando tá numa cidade grande. Aqui, às vezes, eu começo mais produtiva no começo da manhã. Você tocou num ponto histórico, filosófico até assim, que é assim, a vida moderna é uma vida de
e corporativa e tal, de se isolar da natureza, né? Tipo, você entra numa cápsula, num carro, numa coisa assim, se isola e tudo acontece, tipo, dane-se o que está acontecendo na natureza, a não ser que seja uma inundação, um terremoto, uma coisa muito grave, você vai entregar aquele negócio a tal hora, você vai lá, tá das 9 às 5 naquele lugar, você vai, tipo, dane-se o que acontece na meteorologia, sabe? Sim. E a gente não, né? Esse é um ponto interessante, porque é isso, pô, entrou uma tempestade à noite, a gente vai dormir mal, né? Dependendo de onde a gente estiver. Vai chegar no outro dia, ou então a tempestade chega quando a gente tem que trabalhar, ou a gente tem que mudar uma ancoragem e tem horário de reunião. Sim. Isso é um problema e gera um estresse a mais às vezes até. Tem hora que você, assim, em vários momentos no barco que as coisas quebram ou dão errado, não quero mais essa porcaria e tal. No segundo seguinte já repensa, né? Mas eu acho que um ponto importante é, como a gente tá subindo a costa, e a gente tá subindo a costa num momento que não tem tantos ventos favoráveis pra gente tá subindo a costa, a gente precisa, quando entra uma janela de vento bom, tem que ir. E às vezes é uma quarta-feira, meio-dia, sabe? Então a gente tem que jogar nossa agenda, beleza, vou fechar minha agenda do meio-dia 7, e é isso, vou trabalhar até mais tarde na terça-feira, vou acordar às 6 da manhã na quarta e vou resolver tudo que eu tenho que resolver. Então, às vezes, você molda o seu dia de acordo com o tempo para poder fazer as duas coisas. Aqui eu vi que o barco todo tem um isolamento térmico, né? Ele é de que material? É fibra? É fibra, né? Madeira. compensado, né? Isso que eu falo, assim, ele é reto aqui, então ele é... Aqui a gente trabalha muito também, toma café da manhã. Tipo, é todo aqui, né? Então, Eu já vi vocês aí. A gente fica bastante aqui. Aqui também, às vezes tô navegando, o barco tá inclinado, eu venho compensar o peso, eu fico deitadinha aqui, assim, tomando uma água na cara. Vocês têm balsa? Esse aqui tá registrado já pra mar aberto? Sim. Que massa, que legal. É uma balsa enorme, na verdade. É pra quantas? 10 pessoas? 10. Caramba! Enfim, já veio com essa balsa. A gente até pensou em vender, pegar uma menor, porque ela ocupa um espaço considerável aqui em cima, né? Mas a gente coloca aqui cadeira de praia, enfim. É uma área bem explorada, bem utilizada. A parte ruim, isso aqui esquenta, né, bastante, então a gente tem que andar de... Hoje não tá muito sol, mas normalmente a gente tem que andar de chinelo aqui. Teve uma experiência bacana lá com a Karina, com o Kriloa, né? Exato. Foi meio que no comecinho, assim, quando logo que a gente tinha mudado pro veleiro, quando logo que eu comecei a trabalhar remoto, que eu tive a possibilidade de mudar meu endereço pra cá, eu fiquei sabendo, a Karina na época tava lançando, não tinha sido lançado ainda, né, o projeto do Voa Kriloa, não tinha nem nome ainda, mas eu sabia burburinhos de que tinha ali umas mulheres muito interessantes lançando um projeto. Eu vou colar nessas minas e vou fazer parte disso. Eu era bem inexperiente na época, né, então nunca tinha feito um curso de vela. E aí eu soube que elas estavam lá no Vagabundos também, e aí eu vi a movimentação, desci lá, conversei, puxei um assunto, a gente já foi navegando juntas pro Sacro do Mamanguá, e aí ela me puxou e eu entrei, na época eu tava trabalhando bem pouco, e eu comecei a fazer as redes do Kriloa, a gente lançou juntas, eu ajudei elas a lançar o projeto, e foi maravilhoso, assim, foi uma girada no meu universo, que eu fiquei muito feliz de ter ido também buscar esse conhecimento ao meu modo, né? Eu me cerquei de muitas mulheres experientes, eu era a mais inexperiente do projeto. Então, tinha a Karina, que eu acho que na época ela já morava no barco há uns 6 anos. Tinha a Maritza, que tinha o próprio veleiro, né? A Alice, hoje nossa amiga pessoal, assim, também uma das madrinhas do barco, ela tá sempre aqui. A Marina Bidóia também, na Ilha Bela, a Lucimara. Então eu tava ali só elas. Então foi muito especial, assim. Enquanto o projeto durou, me ensinou muitas coisas. E na época também a Tamara Klink tava fazendo a primeira navegação dela em solitário. A gente ajudou também a fazer as redes. Então a gente fazia as redes sociais dela à distância também. Foi bem legal, um período de muitos aprendizados. E o que mudou em vocês, a personalidade, sei lá o que, nesse tempo morando a bordo? De personalidade,
Eu não sei se mudou exatamente ou se a gente simplesmente está se reconhecendo, sabe? Eu gosto muito de conforto, assim, eu gosto de comer bem, eu gosto de, sabe? E às vezes eu vi até um vídeo seu, acho que o último, o penúltimo, te falando, né? Você tava no campinho, a gente tá seguindo você, né? Tá subindo na sua cola. Então a gente já se antecipa o que a gente vai esperar do próximo destino com seus vídeos. E aí eu já sabia que quando a gente ficou no campinho, que era um lugar bem mais pacato, sem muitos supermercados, restaurantes. Eu sou vegetariana, então não tem muitas opções, assim, né, de comida, enfim. Então a gente passou lá, o quê? 15 dias no campinho, 15 dias eu comia arroz, feijão, salada e ovo. Arroz, feijão, salada e ovo. Todos os dias. Então, às vezes, a gente cozinha bastante. Isso é uma coisa. A gente diz que a cozinha do Baco de 2 bocas de fogão também aflora a nossa criatividade. A gente produz, assim, coisas inimagináveis. Maurício, principalmente, anda numa fase muito criativa, gastronomicamente falando. E saem, assim, pratos espetaculares que, se você vai ver em São Paulo, em 4 bocas, com todos os ingredientes disponíveis, a gente não cozinha daquela forma. Então, aqui aflora essa criatividade, assim, acho que é um ambiente que inspira a criatividade. Mas eu acho que, né, a pergunta era o que mudou da personalidade. Eu acho que é essa aceitação de que, enfim, às vezes a gente não vai lidar com aquele confortinho, às vezes a gente vai ter um problema de, sei lá, não tem água doce fácil, vai ter que tomar um banho rápido, ou vai ter que pular o banho, sabe? E lidar com essas coisas como coisas que acontecem, e beleza, amanhã eu tomo um banho, então, se hoje não deu. Amanhã, quando a gente estiver em Salvador, a gente vai comer um prato mais elaborado, mas hoje eu vou comer de novo arroz, feijão e ovo. Acho que isso. Eu acho que tem uma coisa que eu consegui, eu acho que é um sentimento de realização, assim. E uma coisa que eu acho que eu sempre busquei foi ter a sensação de que, sei lá, eu me basto, assim tudo que então, já viajei de bicicleta, e aí eu lembro a primeira vez que eu tava viajando de bicicleta, eu falei, cara, eu tenho minha câmera, um saco de dormir, minha 3 roupinhas, eu tenho tudo que eu preciso, uma sabe? autonomia. Uma autonomia. E aí o veleiro eu acho que veio também nesse lugar. E agora a gente tava em Itacaré, depois a gente já tá há 5 anos com o barco. A gente passou um dia de trabalho, saiu, foi fazer um exercício, encontrou os amigos, não sei o que, voltou, e tava no silêncio ali. Eu olhei em volta, assim, cara, eu não sinto falta de nada, sabe? Tem água quente para tomar banho, sabe? Que é um luxo para muita gente, assim, eu não tenho nada, assim. E até o lance do barco mesmo, é um barco relativamente pequeno, né? Mas acho que para um casal de 1,70, 75 tá ótimo, assim, tá maravilhoso, né? Dá para morar nos menores, claro, mas vamos comprar um barco maior. Pô, eu tenho uns 3 armários vazios, não precisa, sabe? Às vezes a gente fica fantasiando isso, e se a gente tivesse um barco um pouco maior, mas o custo de ter um barco um pouco maior é muito alto. E quanto a gente vai ter que trabalhar? Quanto a gente vai ter que trabalhar para manter este barco. E a autonomia diminui, porque você tem que trabalhar mais ou precisa de outras pessoas para ajudar a cuidar. Exato. Mas enfim, a parte interna, para mim, eu tenho 1,70. Tá ótimo. O banheiro também tem essa altura. A gente tem chuveiro aqui interno, mas a gente não usa. Enfim, depois tem que tirar água com bomba e tal. A gente toma banho sempre lá fora. Nunca tomou banho? Nunca tomou banho aqui dentro, nunca. 5 anos. Passa frio, calor, chuva. Tá, vocês nunca moraram em Pelotas no barco? Não. Vocês só estão em área tropical, né? Mas em Ubatuba a gente já passou bastante frio. Mas tem uma diferença aí. Ubatuba pra Pelotas. Ele não tem um traveler de carrinho? Não, então. Esse sistema de triângulo que chama esse holandês, sistema, não me lembro, mas a gente controla a retranca com esses 2 cabos. E aí tem gente que ama, tem gente que não gosta, fala que dá pra dar uma torção maior, tem gente que fala que não torce direito, a mestra, mas a gente se deu muito bem e ele ocupa menos espaço. Não tem traveler ali. E eu acho que ele é um pouco mais seguro para jibe também. Eu monto sempre um preventer aqui, mas eu desmonto para ficar livre, exatamente para poder ter esse espaço.
E esse sistema... para navegar mais fácil uma pessoa, né? É. Então uma pessoa consegue navegar da bordo, da jibe, sozinho. Então por causa desse sistema que é mais fácil, assim. Você tá aqui no leme e ao mesmo tempo você tá segurando o cabinho aqui da... Sim. Dá pra fazer tudo daqui. Mesmo risar, daria. O sistema que tá agora não funciona bem risando daqui, mas eu vou fazer umas alterações e talvez funcione. Mas ele foi desenhado todo pra conseguir navegar aqui. Ele tem, né, essas coisas do cabinho, que é tudo bem pensado, os ângulos. Então, aqui quando o barco está venado, aqui fica reto, então você consegue deixar as coisas aqui, não caem. Para dormir aqui é bom, dá para dormir tranquilo. E o que eu acho mais legal é o piloto automático, gente, que ele é um barco de leme, mas ele tem um piloto de quadrante. Ah, ele tem um quadrante embaixo. Tem um quadrante aqui embaixo, que não é exatamente um quadrante como de roda de leme, mas ele tem um quadrante aqui no teto do quarto. Ah, tá. Ele não fica bem no eixo do leme. Não, ele fica aqui. Aqui é o braço do atuador, né? Uhum. Aí aqui ele tem um quadrante e engata aqui num sistema. Você levanta aqui, ó. Então, eu quero acionar o piloto, eu tenho o controle dele aqui, eu dou o alto, na verdade eu levanto aqui antes e dou o alto. E aí ele funciona e o piloto tá lá embaixo protegido no... Sim, no você vai quarto. pegando sol e É. tal, né? Ele sofreu um pouquinho nessa subida, ele quebrou umas 3 vezes. E a última vez eu entendi que ele queimou o motor do atuador, o motor elétrico. E aí nos fóruns da Raymarine, assim, eu descobri qual era o modelo do motor chinês e eu comprei um motor de impressora usado e ele tá funcionando, cara. Esse é o velejador, cara. Cara, Que orgulho desse meu amigo. Não, isso aí. Cara, eu achei, R$3.000 era R$3.000 comprando lá fora um atuador novo e aí eu paguei R$60 com frete. Tenta explicar, é impossível, mas tenta explicar com palavras o momento de epifania, a emoção que foi quando funcionou isso aí. Eu achei num fórum americano um cara falando, que é um pouco antigo, falando, ó, descobri o nome do fabricante e o modelo. Boa sorte aí pra vocês, que era um cara que também tava com o mesmo problema. E aí eu peguei o meu e eu achei, quase não dá pra ler, o mesmo código. Aí eu fui na internet, comecei a fuçar e eu achei um novo por $6. Só que não dava pra entregar aqui, ia demorar muito. Aí eu, no Mercado Livre, eu achei um usado de impressora. Olha só. Aí eu falei, não é possível. As que marcas às vai vezes funcionar. raspam, né, cara, pra não saber. Tá? É, mas aí eu descobri que ele funciona pro freio de mão do Hyundai. Sim. Sim, é tipo um motor que serve pra várias coisas. E aí eu trouxe esse motor pra cá e tá aí. Esse que eu peguei, eu acho que ele é um pouco mais fraco. Então eu vou comprar mais uns 2 pra ver como é que fica. Show. Mas ele veio, ele trouxe a gente do Curral até aqui e funcionou. Legal pra caramba, cara. No mínimo, essa vida que a gente tem aqui, não é todo mundo que gostaria, não é todo mundo que vai querer isso durante a vida inteira, né? Alguns sim, eu amo, não penso voltar pra terra, tá? Mas é óbvio que nem todo mundo assim. Mas ela também ajuda a mostrar a outra vida, né? Sabe aquela coisa que você tem que se afastar da ilha pra ver a ilha? Tipo, exatamente. é um pouco disso, né, que a gente faz aqui. Sim. E como a gente tem esses trabalhos que estão vinculados a São Paulo, eventualmente a gente volta. A Déia tem voltado um pouco mais do que eu, mas quando a gente volta pra lá, a gente curte a parte boa da cidade, assim, ver os amigos, ver a família. E aí volta pra cá, então a gente consegue também ter era uma preocupação muito minha quando eu tava no início, né? Somos navegadores urbanos, porque a gente tem um pezinho ali na cidade. A gente gosta de fazer um rolê, de encontrar Festa, festa, cinema, tudo. A gente gosta mesmo. E aí eu sentia que ia ter um conflito. Será que vai ser tão mais solitário? Vai ficar, sabe? E não, acho que a gente tem conhecido muita gente bacana nessa vida, assim. E a oportunidade de trazer os amigos pra cá, nossa, é muito legal, assim.
muita gente que pensa em morar a bordo, pensa, mas eu penso em coisas que sentiria falta da cidade, né? Mas eu, pelo menos que moro a bordo, vocês também, né? O que você sentiria falta se você tivesse que voltar para morar na cidade agora? Eu sentiria a falta dessa minha nova vida, assim, de acordar sem despertador, sabe? Eu acordo com o sol, 7 horas a gente olha, já são 7 horas, já tá na hora da janta, sabe? 7h30 estamos jantados, 8 horas eu tô dormindo assim, tranquilamente. Essa vida do Tibum entre reuniões é uma conexão consigo mesmo muito maior, que a gente consegue se desconectar mais das telas também. Não tanto quanto a gente gostaria, a gente ainda tá muito preso nisso, mas sinto uma diferença muito maior no barco e quando estamos em terra. Quando a gente veio, a gente percebeu que a gente tem esse estado de presença total. A gente tá aqui e não importa o que tá acontecendo lá, a gente fica feliz, que bacana, tá todo mundo lá se divertindo, mas a gente tá feliz de estar aqui também, a gente não sente falta. E quando a gente tá lá, a gente curte lá, mas assim, deu 2 semanas, eu já tô com saudade de vir tomar o banho ali na prainha, rapidão. Enfim, atualmente eu não mudaria essa vida, não sinto vontade de voltar pra cidade tão cedo. A obrigação de ser produtivo no sentido de produção de capital mesmo, né? Cada momento de lazer é carregado de uma culpa, de você não estar correndo atrás. Ainda mais eu que sou paulistano, que tipo, o paulistano você encontra um outro e aí, nossa, tá uma correria danada. Se você não fala que tá uma correria, é estranho, assim, né? Inclusive... Tá tudo tranquilo. Tô trabalhando pouco agora. Pô, o que aconteceu que você tá trabalhando pouco? Que problemaço. Não, que sorte, né? Mas depende, né? Às vezes lembra, a gente foi pra Abrolhos e aí a gente conheceu, acho que são até seus amigos, o casal do Guardião, não são? Sim. O Hélio e a Denise, A gente tava lá e aí eles estavam lá também, os únicos veleiros, as únicas pessoas, além, né, do pessoal lá da Marinha e do ICMBio. E aí a gente conheceu eles, a gente, enfim, fez os passeios, fomos almoçar no barco com eles, conversamos muito e aí a gente chegou no barco e o que eles fazem? A gente descobriu que a gente percebeu que a gente não tinha falado o que a gente fazia e nem tinha perguntado. E a gente pensou, será que foi indelicado não perguntar sobre, será que pareceu um desinteresse? Só que a gente se interessou por outras coisas, sabe? De saber da família deles, da trajetória deles com a vela. E a gente falou sobre tantas coisas e trabalho em nenhum momento foi pauta. É muito chato essa coisa, é bem brasileira, é bem paulista, na verdade. Você se apresentar, se introduzir alguém e a primeira coisa que você fala é com que você trabalha. Como se isso te definisse absolutamente. Em algum momento isso deixou de ser a coisa que você faz para se manter, para ser a razão da sua existência, assim, né? Sim. Exatamente. Visitar umas amigas em Berlim. A gente adora a cidade, lá conseguiu fazer essa viagem. Ano passado foi muito bacana. E a única coisa que eu comprei, e eu voltei muito feliz, era um negócio de limpar a neve. Que é uma espátula desse tamanho de inox. E eu cheguei muito feliz, as minhas amigas lá não entenderam nada. Os caras trazendo do notebook. Então, sei lá. Eu trouxe uma espátula e eu uso. Cara, esse barco ele tem o casco reto, né? Ele tem as shines. Pô, é verdade. Ele não precisa. Cara, você faz assim, é como se ele desse 5, 6. É maravilhoso. É óbvio que precisamos de recursos para viver e o dinheiro certamente é um deles. Mas também é verdade que ao longo da vida de cada um, especialmente em terra, a gente gasta ele para bancar uma série de custos financeiros e emocionais que, se você parar para pensar um pouco seriamente, não te levam necessariamente a um lugar melhor. Ao longo da vida a gente gasta muito para manter status, para pegar pessoas, às vezes, para viver momentos que deveriam ser os mais importantes da sua vida, como brincar com seus filhos. E se mudar para um veleiro pode, em alguns casos, te libertar desses custos, esses pesos que você tem e nem nota que te seguram no chão. É uma escolha para a alma, para uma vida melhor, e não é focada em ter uma vida profissional melhor. Raramente é. É um caminho que te leva a seguir mais o tempo do mundo, da realidade, do sol, da lua, da maré.
E não o tempo social e abstrato que geralmente atropela esse primeiro e que faz você virar noites trabalhando. E, na real, isso ainda acontece comigo de vez em quando, e eu tenho certeza que acontece também com os entrevistados de hoje. Mas, pelo menos, a gente tem prazer de conseguir enxergar a diferença entre os dois e voltar. Não é algo que se faz pensado na carreira, mas não precisa ser a morte da vida profissional de alguém ir morar em um veleiro. Na real, geralmente não é. A gente se adapta, né? A gente se adapta. E tá sendo muito bom, assim, esse período. Espero que ele dure bastante. Não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas a gente não faz planos assim de longo prazo, né? Então... Acho que isso é um ensinamento, assim, também da vida a bordo. De você ir vivendo a vida conforme ela vai se apresentando, sabe? E lidando com os problemas e com as novidades que vão aparecendo de uma maneira mais amorosa, sabe? Enfim, sem olhar para aquilo como, meu Deus, que problema, por que isso agora? Então, acho que é um slow living, assim, mas tentar trazer isso para dentro. Recado importante, o Hashtag Sol só existe por causa da ajuda de muitos de vocês. Se você acha que a gente merece, se você quer e se você pode, acima de tudo, ajudar, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. R$10 para muitos não vai fazer tanta diferença, mas para nós faz uma diferença enorme para conseguir todo domingo tá às 10 da manhã com o episódio pronto para você manter o barco, né, manter as pessoas que ajudam a gente a fazer o Hashtag Sal. Eu não faço sozinho hoje. E se você já assistiu vários episódios, pode ser que o Hashtag Sal signifique alguma coisa para você, fez diferença na sua vida em algum momento. E se for o caso, pensa nisso com carinho, tá bom? Até daqui a pouco no grupo, ou então no próximo domingo às 10 da manhã.